Fala galera, Vini falando, fazer uma análise da nossa derrota de ontem, os fatores que nos levaram a perder o jogo infelizmente, né? Começando pela escalação, já o Fuchs no lugar do Moledo já foi uma escolha bem controversa, né? Já causou alguma preocupação dos colorados antes da partida e de fato no decorrer do jogo a gente viu que não foi uma escolha tão acertada assim. É claro que é fácil falar depois do jogo, né? E nem queremos aqui fazer um caça às bruxas ou colocar algum culpado, apenas colocar alguns fatores que nos levaram à derrota. E o Fuchs realmente não foi bem, achei que ele não fez um bom jogo. O Kudê justificou a escalação dele na saída de bola e de fato ele tem uma saída melhor que o Moledo, mas não acho que era o jogo para tentar esse tipo de intervenção, né? Uma decisão que nos levaria à final, enfim, o Grenal. Eu me lembro de 3 lances pontuais dele no jogo, que foi um giro do Diego Souza num dos gols anulado, em que o Diego Souza gira muito facilmente sobre ele, uma invertida de bola que ele foi tentar dar pro Moisés, se eu não me engano, e a bola saiu pela linha lateral, e um chute a gol de fora da área no segundo tempo, tentando resolver as coisas. Então não foi uma tarde feliz, acho que ele estava um pouco nervoso, e não que ele seja culpado, repito, mas foi um dos fatores que nos levaram à derrota. Outro fator é a escalação do Musto. O Musto nem preciso falar, né? 2 cartões completamente desnecessários. O primeiro cartão com o Matheus Henrique, ele se embolou com o Matheus Henrique. E o segundo cartão, que o Inter estava num ataque, vamos dizer assim, né? No campo ofensivo, ele atrás dos zagueiros, como de praxe. Uma bola escapuliu, alguém deu um balão, não lembro quem. O Diego Souza saiu em velocidade. E o Bruno Fux estava na cobertura, o Diego Souza tinha todo o campo para correr ainda e ele puxou o Diego Souza e tomou o cartão. Então, enfim, um dos outros fatores que nos levou à derrota, né? Mas vamos falar um pouquinho taticamente. Também tem algo que me incomoda, eu falei em outros vídeos aqui, a escalação do Lindoso junto com o Musto. O Inter, de fato, vem melhorando, sim, a circulação de bola, os jogadores vêm fazendo o que o Kudê vem pedindo. Não é fácil mudar a metodologia do time, a estrutura de jogo. O Odair tinha uma estrutura completamente diferente, mas o que aconteceu ontem já vinha acontecido em outros jogos contra times mais fortes ou mais bem postados, digamos assim. E eu falei isso em outros vídeos também, os laterais do Inter, o Rodinei menos ontem, Moisés foi bem ontem, até um certo setor do campo. Moisés, quando chega na linha de fundo, ele não consegue ter um bom acabamento da jogada. Nesse setor aqui, ele consegue muito bem. Ele é voluntarioso, ele briga, ele ganha, ele participa do jogo, mas no terço final ele fica devendo qualidade, assim como o Rodinei. Então, para o esquema do Kudê funcionar, um dos primeiros fatores que precisam dar certo é os laterais pontas, e isso não está acontecendo. Então ontem o Inter novamente tinha a bola e teve a bola bastante no campo ofensivo, o D'Alessandro voltando para armar, o Edenilson até conseguiu infiltrar, o Bosquilha chegou bem no Guerreiro mal tecnicamente, mas o Inter ainda fica devendo essa jogada com mais qualidade no fundo do campo. O Rodinei chega no fundo, não tem um contra um bom, tranca a jogada, volta, recomeça o jogo e o Inter gira e não consegue agredir muito o adversário. Isso é um dos problemas. O Lindoso é um ótimo jogador, está no nível técnico melhor que o Musto, só que ele nessa função aqui, ele acaba sendo bom só na marcação, porque ele é um cara que passa muito lateralizado a bola dele só sai para os lados, falta passe agudo. Então o Grêmio, no primeiro tempo, o Renato sabiamente, eu não sou lá muito fã do Renato, mas tenho que admitir que ele armou uma boa estratégia, fugiu do padrão do Grêmio. O Grêmio não quis ter tanto a bola, deu a bola para o Inter, justamente para o Inter ter essa defesa alta que o Kudê usa, ele sabendo disso, para explorar o contra-ataque no Everton, Diego Souza e Alisson. E de fato, acho que no primeiro minuto de jogo, no segundo minuto de jogo, o Grêmio saiu cara a cara com o goleiro numa bola roubada, num erro de saída, não lembro de quem, não vou dizer que foi o Fuchs. Mas enfim, então o Grenal no primeiro tempo teve essa tônica do Inter tentando e trabalhando a bola até bem nesse setor do campo, mas sem conseguir infiltrar. E o Grêmio roubando e colocando velocidade na transição e construindo suas jogadas. E quando o Grêmio ia para a construção de trás,
quando conseguia colocar o Inter em defesa, o Musto ora por dentro da zaga, ora em 2 linhas de 4, o Inter se defendendo, aí o Diego Souza levou muita vantagem em cima do Fux. Repito, não quero aqui dizer que o Fux é o problema, foi a caça às bruxas da derrota, mas ele foi mal tecnicamente, e posicionalmente também, não esteve bem. O Kudê várias vezes gritando com ele para acertar o posicionamento, e o Diego Souza levou muita vantagem sobre ele. Na segunda etapa, depois que o Musto saiu expulso, o que o Inter fez? 2 linhas de 4, tá? Ficou D'Alessandro, Edenilson, Lindoso e Bosquilha com o Guerreiro na frente. Não deixar de dizer, no primeiro tempo achei o Inter meio sonolento, um pouco sem muita garra, sem muita voluntariedade nas disputas de bola, perdendo divididas bobas. Apenas o Moisés estava bem no jogo, o D'Alessandro bem no jogo, o Lindoso bem no jogo, e o resto do time um pouco, o Cuesta sempre bem, mantendo o nível, né, de concentração. O resto do time um pouco sonolento, o Bosquilha bem assim, mas sabe, faltando alguma coisa. Já no segundo tempo, sim, o Inter voltou daí bem, todo mundo brigando, o Edenilson cresceu muito no jogo no segundo tempo, e o Inter conseguiu armar suas jogadas de ataque com voluntariedade, daí, com campo ofensivo. Jogamos mais no campo ofensivo até do que na primeira etapa. Agredimos mais o Grêmio, o D'Alessandro correu muito por esse setor do campo, marcando lateral, chegando com o Guerreiro. Infelizmente o Guerreiro não fez uma boa partida e não vem fazendo um bom ano. Aí que eu acho que o Kudê começou a errar na segunda etapa. Embora ele tenha corrigido a postura do time, acho que ele mexeu mal. As substituições dele não foram boas. O Guerreiro poderia ter saído. O D'Alessandro, embora estivesse bem na partida, no meio do segundo tempo ali, poderia ter sido substituído pelo Marcos Guilherme ou pelo Thiago Galhardo. Não entendi a entrada do Zé Gabriel. Então o Inter, se tivesse... Quando tu fica com 2 linhas de 4, tu precisa ter velocidade pelos lados de campo e precisa ter um cara aqui que ajude na recomposição e também tenha velocidade para sair. E o Inter até conseguiu alguns contra-ataques. Eu fico imaginando, teve uma bola que o Guerreiro pegou e eram 3 do Inter contra 2 do Grêmio. Era o Edenilson pelo lado e o Marcos Guilherme pelo outro. O Inter não conseguiu, e o Guerreiro não conseguiu definir a jogada. Então, imagina se fosse um Thiago Galhardo ali com o pulmão, ou o próprio Marcos Guilherme por dentro. Enfim, acho que o Inter poderia ter, em algum momento do jogo, ter ficado com Marcos Guilherme de um lado, Bosquilha do outro, Edenilson Lindoso e o Thiago Galhardo de 9. Acho que o Inter teria mais sorte no jogo e poderia até ter saído com a vitória. Não creio que tenhamos que fazer terra arrasada, acho que não é o momento. O Kudê foi mal na partida, sim, né? Tanto na escalação quanto nas substituições, mas acontece. Infelizmente para nós aconteceu no Grenal. Como o D'Alessandro foi bem no Grenal, mas tem dias que vai mal, o Guerreiro está mal, então como jogador, o treinador também tem dias que não está numa boa jornada. Infelizmente para nós foi no Grenal, né? Que sirva de lição. Acho que tem muitas coisas a melhorar ainda para o futuro, e quarta-feira já temos um jogo importante. Então as coisas têm que começar a funcionar, mas a torcida tem que ter um pouco de paciência. Dói sim, tem que cobrar sim, ficar de olhos abertos e atento. Quanto Fux, por exemplo, acho que não é o momento de entrar. Marcos Guilherme, Thiago Galhardo e Bosquilha estão pedindo passagem no time titular. Então essas coisas que tem que ser levadas em conta. Acho que o Inter não deve fazer uma caça às bruxas ao culpado no Grenal. O Musto deve ter uma conversa séria com ele, porque o jogador leva muitos cartões, são 6 jogos, 5 cartões, uma coisa assim, não tô certo, mas posso não estar certo, mas é aproximadamente esse número. Então é uma coisa a se corrigir. Acho que o Musto também pode já começar o Kudê a pensar nele um pouco fora do time, de repente o Lindoso fazendo a função dele com um outro jogador por dentro aqui. São coisas que começam, o campo fala, né? Então o campo já está começando a falar. Ou o Musto melhora de condição, de jogo, de postura, ou pode pegar um banco, assim como o Patrick, a gente falou em outros vídeos, mas assim, o torcedor tem que enxergar também que a postura do time mudou. E isso é uma coisa a se ressaltar. Foi apenas um jogo em que era um teste importante para nós e o Inter oscilou bastante. Teve um primeiro tempo meio mal, alguns momentos bons, e no segundo tempo bem. Infelizmente perdemos o jogo, mas a vida segue e eu acredito ainda no trabalho do Kudê e esperamos que ele enxergue essas coisas que o campo está mostrando. Certo, pessoal? Era isso por hoje.
sigam nossa página, se inscrevam no YouTube e vamos lá, vamos torcer porque quarta-feira já tem um jogo importante. Um abraço.